Olá, vamos dar início ao nosso devocional Jovens, Fortes, Unidos em Cristo, com a série Marcas de um Jovem Cristão. E a marca de hoje, ser exemplo na maneira de agir, procedimento, testemunho. Mateus capítulo 5, versículo 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Bom testemunho. Não é nada disso que você está pensando. Pode fazer o teste. Pegar uma câmera, um microfone e sair fazendo uma reportagem, questionando os jovens com uma pergunta: como você descreveria um jovem cristão? A resposta quase que na sua totalidade será mais ou menos assim: crente é aquele que não bebe, não fuma, não faz sexo fora do casamento, não dança, não vai a baladas, não curte a vida. Mas será este o real testemunho que deve portar um cristão? A Bíblia conta que os discípulos do Senhor Jesus Cristo foram chamados de cristãos pela primeira vez em Antioquia. E assim foram chamados após reunir muita gente e ensiná-las a ação realizada repetidas vezes por Jesus, foram aonde realmente testemunhas foram alcançadas por Cristo. E os discípulos aprenderam e assim passaram também a ganhar pessoas para Cristo, ensinar aos novos cristãos o chamado para trilharem o reto caminho ao qual o próprio Senhor Jesus andou. Bom testemunho não é a melhor das expressões para caracterizar Cristo. E por quê? Se descrevêssemos apenas o comportamento, sem citar o nome da pessoa, e pedíssemos para qualquer cristão do tempo presente avaliar o modo de vida de Jesus, sem dúvida, seria reprovado o comportamento do Mestre. Por quê? Comer com pessoas que eram cobrador de impostos, estelionatários, beber com agiotas, ser amigão de prostitutas, puxar conversa com pessoas divorciadas, promíscuas, tocar leprosos, de que todos desviavam o olhar, e dormir na casa de inimigos do povo, não pode ser a descrição de um bom testemunho. No entanto, Jesus conseguiu um feito único, impossível em nossos dias. Ele sustentou a sua fama de homem de Deus ao mundo. Em tempo em que abraçava os puxadores de fumo, traficantes, travestis, soropositivos do seu tempo, podemos ainda assim dizer com toda certeza: Cristo tinha sim um bom testemunho ao qual eu e você devemos aprender com o Mestre. Ao contrário da maioria de nós, que trazemos o testemunho na forma do não beba, não fume, não tenha intimidade antes do casamento, não se detenha, não faça isso, não faça aquilo, cuidado com a mãozinha no que toca, cuidado o olhinho o que vê. Jesus trazia o testemunho na esfera do toque. Você consegue compreender isso? Da visão, da companhia, da presença, do sabor de voz
dos elementos da comida, da natureza, do abraço, tudo era traduzido em forma exclusiva do amor. E o amor conduzia ao cuidado com o outro. Ei, é nisso que o testemunho de Cristo se difere do nosso. Para ele, todos os momentos são sagrados e espirituais. Tito, capítulo 2, versículo 6. Exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados, e em tudo te dá por exemplo de boas obras na doutrina, mostra incorrupção, gravidade e sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. O comportamento aprovado biblicamente falado ficou esquecido no passado, uma vez que o mal foi banalizado e poucos se importam com o fato de os cristãos terem assimilado a cultura da sociedade atual. Viver os padrões mundanos. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 12. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Entenda, jovem, a palavra de ordem nascida no inferno é buscar o prazer pelo bel prazer, satisfazer, curtição, é destruir tudo e todos que tentam impedir a realização de sonhos. E isto inclui o tal da ideal felicidade. A santidade é papo careta. Como que eu posso ser alegre se eu não fazer isso ou fazer aquilo? Ei, você pode sim viver entre os gentios e ser alegre, manso, pacífico, respeitoso, sóbrio. Não há nada errado em ser um cristão, e um cristão que vive segundo as marcas de Cristo, que procura viver na santidade. Não é ser bitolado, é santidade, é saber, é ter entendimento da palavra de Deus. Não há nada de azedo nisso, ruim. Nós não podemos confundir o significado da alegria cristã com a prática licenciosa e desvairada que constrange as verdades práticas cristãs. Não é Deus no negócio, isso é do próprio homem. Os jovens não estão excluídos de passarem por momentos ao qual a sua identidade como cristã é colocado como cristão, uma jovem cristã, um jovem cristão, aonde a sua identidade ela é colocada à prova, lá na tua faculdade, lá no teu trabalho, lá no meio dos teus amigos, aonde os teus pais não te veem, aonde o teu pastor não te vê, aonde a liderança da igreja não te vê. Ei, o homem pode não te ver, mas os olhos de Deus te contemplam em todos os lugares. A onisciência de Deus te acompanha. Então, por isso que temos que ter critérios, temos que buscar mudar o nosso temperamento, fugir das paixões que são inerentes à mocidade, à flor da pele, os hormônios. Ou seja, nós temos que ser submissos ao Senhor, ouvir os conselhos das pessoas mais velhas, ser sóbrio no seu proceder, não
curtir as coisas que o mundo curte, nós temos que andar contra a maré deste mundo que tenta fazer com que nós venhamos nos afogar em pecados e mais pecados. Jovem, abra o seu ouvido espiritual. Quando eu falo para você abrir o seu ouvido espiritual, não é você só ficar ouvindo a minha voz, é você abrir o entendimento e deixar a palavra do Senhor produzir em você vida necessária. Pode ser uma palavra de exortação, mas nós precisamos ser exortados. Não há mais tempo, jovem, de brincar. Você foi escolhido, você foi escolhida. Você tem que ser o sal, você tem que ser a luz deste mundo. Você tem uma missão, assim como Jesus andou no meio de leprosos, aidéticos, traficantes. Você conhece pessoas assim, ou você saiu desse meio. E hoje, claro que você não vai se contaminar novamente, mas você também não vai deixar de amar essas pessoas e falar de Jesus e trazer elas para Jesus. Essas são as marcas de um jovem cristão, não só de um jovem, mas de um homem, de uma mulher de Deus. Não fique pensando que para ter uma vida legal, para ter uma vida bacana, uma vida agitada, que a alegria, ela se encontra presente numa overdose, num copo de bebida, para ter uma sensação forte, uma alucinação, ou no se prostituir. Enfim, eu não sei quais os padrões que você define para ser alegre, para ser feliz. Mas eu sei e conheço o Espírito Santo de Deus e sei que assim como Ele fez na minha vida, Ele é capaz de fazer na tua vida também. Tirar a tristeza, tirar o vazio, tirar a solidão e colocar a alegria plena da presença do Espírito Santo. Convido a você, jovem, você que ainda não recebeu o selo da promessa, você ainda que não foi batizado com o Espírito Santo, antes de qualquer coisa, crie no teu coração o anseio e o desejo de ser selado com a promessa. Quando você for revestido da presença do Espírito Santo de Deus, você não vai colocar a tua dependência emocional em um moço, em uma moça para se relacionar. Você não vai buscar em amigos, você não vai buscar em festa, você não vai buscar em bebidas, em drogas. Você vai se satisfazer plenamente na presença do Espírito Santo de Deus. E pode as coisas estarem ruins, pode estar difícil, mas você consegue se alegrar. E sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus é o nosso consolador, é o nosso amigo, nos dá alegria. Por isso que você tem que buscar, pela presença do Espírito Santo, receber, ser cheio do Espírito. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? E assim você vai começar a ser frutífero. E vai começar a fazer discípulos, levar as pessoas a conhecer a Jesus. Porque é isso que nós somos aqui, embaixadores de Cristo. Levar as boas novas do Evangelho àqueles que sofrem. Amém? Que Deus abençoe a todos. E se o Senhor nos permitir, nós voltaremos no próximo áudio. Shalom.